Olá, este é o Boletim Diário das Notícias da Ucrânia. Se você se interessa nos eventos na Europa e na política global, inscreva-se no nosso canal. Vamos aos destaques de hoje, 19 de dezembro. A União Europeia aprova empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia. A Ucrânia atinge um petroleiro da frota fantasma russa no Mediterrâneo. Os Estados Unidos incluem ajuda à Ucrânia no orçamento, mas isentam bancos russos de sanções. A decisão da União Europeia de conceder um empréstimo de 90 bilhões de euros tornou-se um precedente no direito internacional e trouxe esperança para a punição da Rússia por todos os seus crimes na Ucrânia. O Conselho Europeu aprovou oficialmente um empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia nos próximos 2 anos. O ponto mais importante é que a Ucrânia só precisará devolver esse valor quando a Rússia pagar as reparações. O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, após uma cúpula de líderes da União Europeia em Bruxelas. Costa ressaltou que esse apoio financeiro é fundamental para fortalecer a defesa da Ucrânia e abrir caminho para uma paz duradoura. Nós concederemos um empréstimo garantido pelo orçamento da União Europeia. Isso permitirá atender às necessidades financeiras urgentes da Ucrânia, e a Ucrânia só efetuará o pagamento desse empréstimo após o pagamento das reparações pela Rússia. A União reserva-se o direito de utilizar os ativos congelados para o reembolso desse empréstimo. O empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia, financiado pelas reparações da Rússia e aprovado pela União Europeia, é uma oportunidade para fazer Putin pagar por essa guerra sanguinária. Agora, a União Europeia demonstra sua forte determinação quanto a isso. O Conselho Europeu encontrou uma solução para contornar os países que se opunham a essa medida. Hungria, República Tcheca e Eslováquia não participarão desse empréstimo. Este é um apoio significativo que fortalece verdadeiramente a nossa resiliência. É crucial que os ativos russos permaneçam imobilizados e que a Ucrânia tenha uma rede de segurança financeira garantida para os anos vindouros. Sou grato por este resultado e pela nossa unidade. Juntos estamos defendendo o futuro do nosso continente. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Mas a verdade é que o dinheiro aprovado pela União Europeia para a Ucrânia representa apenas uma gota no oceano do que o país realmente precisa. As estatísticas oficiais do gabinete do presidente indicam que a Ucrânia sofreu perdas de $1 trilhão desde 2014, quando a Rússia invadiu o país pela primeira vez. E desde a invasão em grande escala de Putin em fevereiro de 2022, as perdas já atingiram $600 bilhões. Prédios destruídos podem ser reconstruídos, mas as vidas dos defensores da Ucrânia e dos civis que foram mortos em ataques já se perderam para sempre. Nas últimas 24 horas foram registradas 193 ações de combate na linha de frente, segundo o briefing matinal do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Ontem, o inimigo realizou 74 ataques aéreos, lançou 154 bombas guiadas, efetuou 4.281 disparos de artilharia, incluindo 126 de sistemas de foguetes, e empregou 5.836 drones kamikaze. A maior atividade ocorreu na direção de Pokrovsk, na região de Donetsk, onde os defensores ucranianos impediram 50 tentativas de assalto inimigas. Hostilidades persistem ainda nas outras direções, nas regiões de Kharkiv e Zaporizhia, além da direção de Kursk, russa. A situação em toda a linha de frente permanece dinâmica e os defensores ucranianos continuam destruindo a infraestrutura inimiga, inclusive no território russo. Mísseis ucranianos atacaram a rede elétrica da cidade de Oriol, na Rússia, durante a noite, interrompendo completamente o fornecimento de calor e eletricidade. Segundo a Marinha ucraniana, a instalação foi atingida por mísseis de cruzeiro Neptunia, que atingiram um pátio aberto de painéis elétricos, provocando grandes apagões na cidade. Além disso, na manhã de hoje, drones atacaram a fábrica química Tolyatti Azoty, na cidade de Tolyatti, provocando um incêndio no local. A informação foi divulgada pelo canal Excelinova. A Tolyatti Azoty é uma das maiores indústrias químicas da Rússia e também um dos maiores produtores mundiais de amônia. Seus principais produtos incluem amônia, metanol e outros produtos químicos à base de nitrogênio.
Pela primeira vez, o Serviço de Segurança da Ucrânia atingiu um petroleiro da frota fantasma russa em águas neutras do mar Mediterrâneo. Para a operação foram usados drones de ataque aéreo que atacaram o petroleiro Kindil. No momento da ação, o navio estava vazio e não transportava carga, não representando risco ao meio ambiente na região. O petroleiro Kindil sofreu danos críticos e não pôde mais ser utilizado para sua finalidade original. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou o orçamento de defesa para o próximo ano. Segundo a assessoria de imprensa da Casa Branca, em 17 de dezembro, o Senado dos Estados Unidos aprovou um grande projeto de lei de política de defesa de 901 bilhões de dólares para 2026. O documento inclui, em particular, uma seção que prevê 400 milhões de dólares adicionais em financiamento para a Ucrânia em 2026 e a mesma quantia para 2027. E ao sancionar o orçamento com quase $500 milhão destinado à Ucrânia, Donald Trump isenta de sanções negócios russos e não só russos que contribuem diretamente para o cofre de guerra de Putin. Entre essas empresas está a cipriota Velas International Limited e seu proprietário, o cidadão russo Dmitry Bugayenko. Trata-se de uma subsidiária de uma empresa de investimentos localizada em Moscou. Além disso, os Estados Unidos suspenderam sanções impostas à empresa chamada 365 Days Freight Services, com sede em Dubai, e a turca Etasis, que anteriormente exportavam equipamentos sancionados para a Rússia, utilizados em seu complexo militar industrial. As restrições também foram levantadas em relação à empresa finlandesa High-Tech Koneisto e sua principal executiva, a cidadã finlandesa com raízes russas, Evgenia Dromova, que fornecia equipamentos optoeletrônicos e laboratoriais a empresas russas sancionadas. Os Estados Unidos ainda não divulgaram os motivos para essa decisão. Além disso, não se sabe se Washington mudará sua política em relação às empresas russas que foram os destinatários finais dos produtos fornecidos pelos intermediários mencionados acima. Ao mesmo tempo em que tenta ajudar a Ucrânia, a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu sanções contra várias instituições bancárias russas. O Departamento do Tesouro emitiu uma licença geral que permite a realização de transações por parte das instituições financeiras russas. O texto do documento foi publicado na quarta-feira no site oficial do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, informa a Ukrinform. Enquanto isso, a União Europeia está elaborando novas medidas restritivas para minar a economia russa. Mais detalhes em nossa reportagem. A maioria dos políticos europeus apoia um empréstimo reparatório para a Ucrânia utilizando ativos russos congelados na União Europeia. Isso foi afirmado pelo presidente da Ucrânia durante uma coletiva de imprensa em Bruxelas. Ele observou separadamente que há líderes que defendem outros instrumentos de ajuda a Kiev. No entanto, segundo ele, a decisão final será tomada até o fim de 2025. A Ucrânia tem total direito sobre esse dinheiro porque a Rússia está nos destruindo. Seja para a defesa ou reconstrução da Ucrânia, é absolutamente justo utilizá-lo. Legalmente, a maioria dos especialistas afirma que a solução limpa e justa, atualmente sendo considerada para o uso futuro desses ativos, é correta. Ou seja, em termos de valores e legalmente, tudo está certo aqui. Pode-se temer certos passos legais da Rússia, mas isso não é tão assustador quanto quando a Rússia está à sua fronteira. Além do uso dos ativos russos congelados na União Europeia, os países do bloco também estão considerando reforçar ainda mais a pressão de sanções contra Moscou. Afinal, as receitas energéticas do Kremlin já estão caindo rapidamente. De acordo com dados anunciados pelo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiga, os lucros com a venda de petróleo e gás em novembro de 2025 despencaram 34% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Isso representa uma perda de 3,5 bilhões de dólares para o orçamento russo. As consequências já são sentidas. O Kremlin está aumentando impostos e reduzindo o apoio a pequenas e médias empresas. Tudo isso acelera a queda da economia russa em recessão. O orçamento da Rússia está em déficit e é hora de intensificar a pressão das sanções. Agora, existe uma oportunidade real de tornar o custo de continuar a guerra insuportável para o Kremlin. Dados mostram que, apesar dos esforços do governo russo para mitigar o impacto das sanções, a economia da Rússia começa a enfrentar problemas dramáticos, entrando em recessão. De janeiro a novembro, o déficit do orçamento federal russo alcançou um recorde de 54 bilhões de dólares e, até o final do ano, pode ultrapassar os 70 bilhões de dólares. Andriy Sybiga, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, no Telegram.
A União Europeia impôs novas medidas restritivas contra outras 41 embarcações que fazem parte da frota paralela da Rússia. Conforme informado no site do Conselho Europeu, quase 600 petroleiros já estão sob sanções da União Europeia. O Reino Unido bloqueou 537 embarcações e os Estados Unidos 216. Paralelamente, Bruxelas continua trabalhando no 20º pacote de sanções contra a Rússia. Segundo analistas, as novas medidas podem afetar, entre outros setores, as refinarias. A comissão não está apressando o pacote de sanções número 20, porque o foco principal agora é encontrar uma solução para o financiamento da Ucrânia em 2026 a 2027. Muito provavelmente, o esboço do novo pacote estará pronto já em janeiro, para ser aprovado até o aniversário da agressão em grande escala da Rússia. Diplomatas europeus anônimos, em comentário ao European Pravda. Existem questões sobre o funcionamento das refinarias. São elas que processam barras de ouro e pó em ouro bancário, ouro para joalheria. Esse ouro é exportado da Rússia, infelizmente, através da Armênia e dos Emirados Árabes Unidos. Esse canal precisa ser interrompido e sujeito à pressão de sanções, porque o ouro é, essencialmente, a oportunidade da Rússia de imprimir dólares dentro do país. Washington também se prepara para intensificar a pressão de sanções contra a Rússia. Conforme relata a Bloomberg, novas medidas restritivas podem atingir navios da frota paralela russa e comerciantes de petróleo, caso o Kremlin se recuse a aceitar o acordo de paz proposto pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pela Ucrânia. De acordo com a agência, esses planos da Casa Branca foram anunciados no início desta semana pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em uma reunião com um grupo de embaixadores europeus. Os Estados Unidos são muito bons em travar guerras comerciais, mesmo sem sanções, como, por exemplo, com a Índia. O efeito é colossal. Quando a guerra comercial com a Índia atingiu seu pico, o preço do petróleo Urals russo nos portos caiu para menos de $36 por barril. Agora vemos que, em novembro, a Rússia perdeu quase $2 bilhões em receita de exportação, segundo a Agência Internacional de Energia, uma organização bastante respeitada, que, como regra, fornece estimativas muito precisas. Hoje, os preços do petróleo russo caíram para o nível mais baixo desde o início da invasão em larga escala, em 2022. Segundo a Bloomberg, os exportadores russos recebem, em média, pouco mais de $40 por barril de petróleo embarcado a partir dos mares Báltico e Negro, bem como do porto de Kozmino, 28% a menos do que a média dos últimos 3 meses. Devido às sanções, a Índia, o segundo maior comprador de combustível russo, começou a reduzir as compras. Ao mesmo tempo, a China, maior importadora de petróleo russo, está adquirindo carregamentos a partir dos portos orientais com descontos recordes. Assim finalizamos esta semana de notícias diárias. Na próxima voltaremos com mais atualizações. Inscreva-se para não perder os novos vídeos. Bom final de semana.